Convido aos irmãos para abrirem suas Bíblias em Daniel, capítulo 1, verso 8. Vamos ler então. Resolveu Daniel firmemente não contaminaar-se com as filas e iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não contaminar-se. Ok? Vamos entender um pouquinho o contexto em que Daniel vivia. Daniel era um príncipe de Judá, né? E ele foi levado cativo lá para o Império Babilônico. Quando ele chegou lá, o rei queria jovens, sábios, inteligentes, né? Para dar toda a sorte de instruções sobre a cultura babilônica e outras instruções, porque o rei queria expandir a sua gestão, a sua administração. E ele queria jovens sábios, assim como Daniel. Então Daniel, ele teve alguns testes, né? Ele passou por um processo seletivo. E a primeira prova de Daniel foi em relação à alimentação. Nós conhecemos a história, né? Daniel e os príncipes de Babilônia, eles teriam que comer a mesma comida do rei. Diz a Bíblia, as finas iguarias do rei. E beber do seu vinho também. Só que Daniel, ele foi criado na religião hebraica. Daniel conhecia Abraão, pai de Isaac, de Jacó, e ele tinha conhecimento das leis alimentares dadas por Deus, que se encontram lá em Levíticos 11 e Deuteronômio 14, né? Os animais limpos, os animais impuros, todas as leis alimentares que Deus havia dado. Ele tinha esse conhecimento. E ele, então, conforme nós lemos, acabamos de ler, ele resolveu firmemente não contaminar-se com as filas e iguarias do rei. O que envolvia, o que tinha nas filas e iguarias do rei? Toda sorte de alimentos contrários à vontade de Deus, ao que Deus estabeleceu na sua palavra. E também aquelas iguarias, elas eram oferecidas aos deuses babilônicos. E se Daniel comesse daqueles alimentos, ele estaria prestando um culto àqueles deuses. Então Daniel resolveu firmemente não contaminar-se com aquelas filas e iguarias e nem com o vinho que o rei bebia. Interessante que o primeiro teste dado a Eva foi algo que envolvia a alimentação também. E lá no começo do Novo Testamento, quando a primeira tentação que Jesus teve no deserto foi também em relação à alimentação. Então, por que será que o inimigo tem tanto foco na alimentação? Vocês podem imaginar por que ele foca tanto na alimentação? O inimigo sabe que a única forma de Deus se comunicar conosco, seres humanos, é através da nossa mente. Da nossa mente. Então ele quer nos ver com a mente enfraquecida. É muito triste, irmãos, quando nós pegamos e vamos aos supermercados e ao passarmos com o nosso carrinho de compras pelas gôndolas dos supermercados, um pastor se arriscou a dizer: 90% dos produtos que estão nas prateleiras dos supermercados não são alimentos, são produtos alimentícios. Você sabe dizer a diferença entre alimento e produtos alimentícios? O que são alimentos? Alimentos é aqueles
sua palavra para nós, seres humanos, nos alimentarmos. Nosso Criador. Esse é o alimento na forma mais natural possível. O alimento não tem rótulo, o alimento não tem ingredientes, não. Foi aquele que Deus, o Criador, fez para nós. E o que são produtos alimentícios? São aqueles que passam por indústria. Então, são adicionados conservantes, corantes e tantos outros tóxicos. Mas, infelizmente, meus irmãos, nós já aprendemos a nos alimentar dessa forma. Os nossos pais nos ensinaram assim, a beber o que não é tão saudável assim, não é? E a comermos produtos alimentícios que não alimentam, como consta aqui na palavra do Senhor. Mas Daniel, ele resolveu firmemente não se contaminar com os vinhos e barris do rei. Geralmente, quando nós estudamos a palavra de Deus, pede um ambiente que tenha silêncio, para que a voz de Deus possa ser ouvida por nós. É possível que muitas vezes você já tenha transitado em ambientes de barulho, aquela voz estridente, e é ali que o inimigo aproveita para deixar a sua filosofia, as suas ideias, e o resultado disso é que as pessoas que estão ali assumem um comportamento de acordo com essas diretrizes que o inimigo implanta ali naquele barulho, naquele ambiente barulhento. Em contrapartida, Deus fala conosco através do silêncio na nossa mente, o único canal onde Deus se comunica conosco. Ele quer que tenhamos uma mente turva, não uma mente limpa, para que nós não consigamos ouvir a voz de Deus. Daniel conseguia ouvir a voz de Deus, porque ele procurava. Ele era um jovem comprometido com Deus, procurava seguir a verdade escondida na palavra. O plano alimentar que Deus deixou nas Santas Escrituras. E aí o inimigo faz de tudo para que sejamos pessoas doentes e para que nós não prestemos atenção naquilo que Ele quer nos dizer. Há pouco tempo, nós fomos num programa do Guarani chamado Saúde Plena, um programa de saúde. Eu e o Ciro fomos lá. E lá teve então palestras de nutricionistas, de médicos, palestras de alto nível. E eles falaram uma coisa muito interessante. Se você come de forma saudável, se você se alimenta no estilo saudável, você deve publicar para que outras pessoas possam ver e se sentirem incentivadas também a se alimentar dessa forma. Eu achei isso muito interessante, né? No capítulo 5, nós vemos de Daniel, nós vemos que Babilônia caiu. Ela teve aquela fase do domínio e agora ela caiu. Agora sim, os medos e persas estavam no controle. E o rei Dario agora, ele está sentado. Daniel era presidente, mas os outros presidentes tinham inveja, ódio de Daniel. Por que será que tanto ódio contra Daniel os presidentes tinham? Porque Daniel tinha um espírito excelente. Daniel tinha um destaque pela sua fidelidade, pela sua inteligência. E ele tinha um espírito excelente.
Então, os outros presidentes tinham muita inveja de Daniel e vieram mais provas. Vamos ler Daniel 6, 7. Prestem bem atenção nessa leitura. O que eles fizeram contra Daniel? Por causa de tanto ódio, todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o entendido que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Ó Daniel, como todos os presidentes, Daniel não sabia dessa história. Não, eles combinaram escondido de Daniel e levaram ao rei, porque eles investigaram a vida de Daniel, abriram uma CPI para que tentasse alguma pequena falha que fosse em Daniel. Mas eles não acharam, né? O relatório final: não encontramos nada neste homem que possa condená-lo. Então nós vamos atacar a sua religião. Vamos atacar a sua religião. E o decreto dizia que ninguém podia adorar a outro Deus que não fosse ao rei. Como é que vocês acham que o rei se sentiu? Lisonjeado, né? Eles colocaram o rei numa posição de Deus e se agradou daquilo. Então ele assinou o decreto. Daniel então ficou sabendo e viu que se tratava de uma grande ameaça. Mas mesmo assim, Daniel não mudou o seu estilo, os seus hábitos. 3 vezes, irmãos, ele orava a Deus. Com as janelas do seu quarto abertas, ele orava em direção de Jerusalém. 3 vezes por dia. Total dependência de Deus, né? Será que podemos tirar uma lição para nós hoje? Como tem sido a nossa vida de oração? Como tem sido? Orações mecânicas? Rápidas? Daniel orava 3 vezes por dia. Então, aqueles presidentes, foi um prato cheio para eles, né? Eles correram no rei: rei, Daniel não se importa com o seu decreto. Daniel não se importa com as suas orientações. Então, a lei terá de ser cumprida na vida de Daniel. Ele terá de ser lançado na cova dos leões. E o rei conhecia Daniel. O rei gostava, se apegou a Daniel. E ele fez de tudo, nós conhecemos a história, de tudo, para impedir, mas ele não conseguiu. Então a lei teve de ser cumprida. Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas diz a palavra de Deus que antes do dia clarear, o rei foi lá e chamou Daniel. Porventura o Deus que tu serve te livrou da boca dos leões? Ó rei, vive para sempre. Quando o rei ouviu a voz de Daniel, o rei ficou tão feliz. Ele se alegrou sobremaneira. Daniel disse: ó rei, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Amém? Amém? Eu não pequei contra Deus, eu não pequei nem contra o Senhor, eu não pequei. Então o rei rapidamente tirou Daniel da cova dos leões e fez vir
todos os idealizadores do decreto foram lançados na cova dos leões. Irmãos, antes que eles chegassem no fundo da cova, os leões os alcançaram e foram todos engolidos. Nosso Deus não é um Deus de brincadeira. Não podemos brincar com Deus. E agora Daniel passou a governar com mais autoridade ainda. Mais autoridade ainda, irmãos. Porque ele foi fiel. Como nós cantamos, ele foi inteiramente fiel. Inteiramente fiel ao seu Deus. Né? Nada o separou do Deus verdadeiro. Nem o decreto, nem o risco de morrer. Separou do Deus verdadeiro. Que história linda, não é? Digna de nós seguirmos esse exemplo. No livro Parábolas de Jesus, página 192, nós lemos: somente pela fidelidade nas pequenas coisas é que a alma pode ser qualificada para agir com fidelidade sobre responsabilidades maiores. Em meio àquela idolatria toda, irmãos, o povo babilônico era politeísta, adoravam, cultuavam a deuses falsos. Mas Daniel mostrou o caráter de Deus, revelou Deus ali naquele povo. A Bíblia diz: quem é fiel no pouco, sobre o mundo te colocarei. Irmãos, vejam bem. Por que Daniel foi fiel no decreto? Por quê? Porque bem antes ele já tinha uma vida de dedicação ao Senhor. Nós estamos para atravessar uma situação de decreto, não estamos? Estamos ou não? Sim. Se nós não formos fiéis hoje, nas pequenas coisas, será que nós vamos conseguir ser fiéis no tempo, quando vier o tempo do decreto? Será? Isso é para nós pensarmos, não é, irmãos? Isso é para nós pensarmos. Daniel, ele era fiel nos pequenos deveres do dia a dia, não é nos grandes não, nas grandes responsabilidades não. Ele era fiel nos pequenos deveres do dia a dia. E mesmo em meio ao risco de morrer, ele se manteve fiel, porque ele tinha uma vida dedicada, compromissada 100% com Jesus, né? E às vezes nós somos tentados diante das provas. Daniel é um exemplo para todos nós, né? Daniel, capítulo 12, verso 13, vamos ler? Quando ele já estava idoso, né? Aí, quando ele já estava idoso, o anjo disse para ele, vamos ler então, Daniel 12, verso 13: tu, porém, segue o teu caminho. Quem falou isso para ele? Deus, através do anjo Gabriel. Pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança, recompensa. Daniel iria descansar, mas no final ele receberia sua recompensa, sua herança. Não é? O cativeiro demorou 70 anos quando Ciro assumiu o decreto para que os judeus voltassem a Jerusalém. Muitos voltaram, mas Daniel permaneceu, porque a sua missão continuou ali em Babilônia. Não é? Mas o anjo disse para ele: você tem uma herança. Apocalipse 3, verso 11, já estamos terminando. Apocalipse 3, verso 11. Podemos orar ainda. Vamos ver, porque essa é uma promessa, irmãos. Eu amo essa promessa.
modernas afaste você. Não deixe. Tem muitas por aí, né? Tentações modernas. Talvez eu esteja pregando para alguém, está enfrentando uma fortíssima tentação. Quem sabe, né? Quem sabe eu esteja pregando para alguém hoje que sente tentado a comer aquilo que não deve. Quem sabe eu esteja falando com alguém que se sinta tentado a beber aquilo que não deve. Quem sabe um grupo de pessoas te ridicularizam. Seja fiel. A recompensa é grande. Seja fiel. Quem sabe eu estou falando para alguém que está sendo tentado a navegar por sites impróprios para um cristão. A sua recompensa é grande. Talvez a sua tentação esteja vindo de alguém que diz te amar, mas que faz propostas impróprias para um cristão. Quem sabe quer ter relações pré-maritais. Quem sabe eu esteja falando com alguém, um homem ou uma mulher, que tenta você, mas não é o seu cônjuge. Seja fiel. Sua recompensa é grande. Quem sabe eu esteja falando com alguém que está sendo tentado a reter aquilo que não é seu. Ou de uma empresa, ou de alguém, ou de Deus, negligenciando dízimos e ofertas, achando que a circunstância em que esteja passando não vai dar, não vai conseguir. Seja fiel. A sua recompensa é grande. Não importa, irmãos, qual seja a tentação. São muitas. Eu falei aqui apenas poucos. Mas não importa qual seja a tentação. Seja fiel. A recompensa é grande. Eu e você temos uma coroa nos aguardando. Uma coroa de vida eterna. Com essas palavras, irmãos, meu desejo sincero e oração é que nós possamos ser fiéis nas pequenas coisas, para que possamos ser dignos dessa coroa de glória e dessa recompensa eterna. Inteiramente fiel, vamos cantar para finalizar.